Nunca mais quero te ver. Foi o pedido frio que meu marido fez antes do seu aniversário. Meu nome é Selma. Tenho 38 anos e moro em São José dos Campos, interior de São Paulo. Há pouco mais de 10 anos, me casei com um homem que achava ser o amor da minha vida. Marcos, um engenheiro calmo, reservado e, à primeira vista, confiável. Durante todos esses anos, construí minha vida em torno dele. Abandonei meus sonhos de fazer faculdade. Deixei de lado minhas amigas. Me dediquei inteiramente ao nosso lar. Achava que estava construindo um castelo. Não sabia que estava apenas empilhando cartas frágeis, prestes a desmoronar. Era uma quarta-feira comum de março. O céu estava cinzento, prenunciando chuva, e eu preparava o jantar enquanto ouvia o barulho da televisão na sala. Marcos estava no escritório, trancado como sempre, resolvendo coisas do trabalho. Essa tinha se tornado a desculpa padrão nos últimos meses. Eu acreditava, ou fingia acreditar, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade que meu coração já sussurrava. Fui até a sala para pegar meu celular que havia esquecido no sofá. Foi então que ouvi. A porta do escritório estava entreaberta, coisa rara, e a voz de Marcos vazava pelo corredor. Ele falava baixo, mas não baixo o suficiente. Nunca mais quero te ver. Se ela sumisse antes do meu aniversário, seria perfeito. Meu corpo congelou. Meus dedos ficaram dormentes ao redor do celular que segurava. O mundo girou devagar, como se o eixo da terra tivesse perdido o rumo. Ele estava falando de mim, meu marido, o homem com quem dividia a cama há 10 anos, o homem que jurou me amar na saúde e na doença. Desejava que eu sumisse. Não consegui me mover. Fiquei ali, paralisada, ouvindo-o continuar a conversa em um tom que nunca havia usado comigo nos últimos anos. Carinhoso, íntimo, cúmplice. Relaxa o amor. Logo tudo vai se resolver. Depois do aniversário, começamos nossa vida de verdade. Sem peso, sem passado. Amor. Ele chamou alguém de amor. E eu era o peso, o passado que precisava ser apagado. Voltei para a cozinha como um fantasma. Desliguei o fogão mecanicamente. Guardei a comida que havia preparado com tanto cuidado e me sentei à mesa, encarando o vazio. As lágrimas não vieram. Talvez porque a dor fosse grande demais para caber em simples lágrimas. Ou talvez porque, naquele instante, algo dentro de mim se partiu de uma forma definitiva e irreversível. A Selma que chorava escondida quando Marcos chegava tarde. A Selma que pedia desculpas por coisas que não havia feito. A Selma que aceitava migalhas de atenção e as tratava como banquetes. Essa Selma morreu ali, sentada naquela cadeira da cozinha, enquanto a chaleira esfriava e o cheiro de alho e cebola impregnava o ar. Quando Marcos saiu do escritório meia hora depois, eu ainda estava sentada no mesmo lugar. Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem, indiferença disfarçada de cansaço. "Não vai jantar?" perguntou, sem realmente esperar uma resposta. "Eu não estou com fome", respondi, e minha voz saiu diferente, mais firme, mais fria. Ele nem notou. Pegou um prato, se serviu e voltou para o escritório. Nem um beijo, nem um obrigado, nem sequer um olhar de verdade. Eu era invisível, um móvel, um obstáculo. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, esse espaço que já não tinha mais nada de íntimo, escutei sua respiração se acomodar no ritmo lento do sono. Virei o rosto para observá-lo no escuro. O homem que eu amei, o homem que agora planejava meu fim. E foi ali, no silêncio pesado daquela madrugada, que uma nova Selma nasceu. Uma Selma que não ia sumir. Uma Selma que não ia desaparecer antes, durante ou depois do aniversário dele. Uma Selma que ia lutar, não com gritos, não com súplicas, mas com estratégia, com inteligência, com a força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Porque se Marcos queria me ver desaparecer, ele ia descobrir que subestimou completamente quem eu era capaz de me tornar. O jogo tinha começado. E dessa vez, eu não seria a peça sacrificada. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu acordava, preparava café, limpava a casa, sorria quando necessário. Mas por dentro, era outra pessoa. Uma pessoa que observava, anotava, memorizava cada detalhe. Marcos não percebeu nada. Afinal, para ele, eu sempre fui previsível demais para merecer atenção. Mas a verdade é que eu estava apavorada. Aquelas palavras, se ela sumisse,
Ecoavam na minha cabeça como um alarme que não parava de tocar. Será que eu estava em perigo real? Seria apenas uma frase dramática dita no calor de uma conversa? Eu precisava de respostas. E precisava delas rápido. Foi numa sexta-feira, 3 dias após descobrir a conversa, que a sorte, ou o destino, me deu a primeira pista concreta. Marcos saiu cedo para uma reunião e, como sempre, deixou o celular carregando na mesa de cabeceira. Ele nunca imaginaria que eu mexeria. Eu mesma nunca imaginei que faria isso. Mas ali estava eu, com as mãos tremendo, digitando a senha que eu conhecia, a data do nosso casamento. Irônico. O celular desbloqueou, meu coração disparou. Fui direto às mensagens, e lá estava, Janaína. O nome que eu tinha visto dias atrás numa notificação rápida. Respirei fundo e abri a conversa. O que vi me destruiu e me enfureceu ao mesmo tempo. Mensagens diárias, fotos íntimas, áudios carinhosos, planos de viagens e, pior, conversas sobre mim, sobre como eu era, um problema a ser resolvido, sobre como ela estava ansiosa para que ele se livrasse de tudo e começassem uma vida juntos. A última mensagem, enviada na noite anterior, dizia: "Faltam 12 dias para o seu aniversário. Amor, logo estaremos livres. Livres. Como se eu fosse uma prisão. Como se minha existência fosse um obstáculo a ser removido. Minha visão ficou turva. As lágrimas finalmente vieram, quentes e raivosas. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram de revolta, de indignação, de uma dor tão profunda que se transformava em algo diferente. Determinação. Respirei fundo, limpei o rosto e fiz o que precisava ser feito. Comecei a tirar prints, todas as conversas, todas as fotos, todos os áudios. Enviei tudo para o meu próprio e-mail. Depois apaguei o rastro no celular dele. Meus dedos se moviam com uma precisão que eu não sabia possuir. Era como se outra pessoa tivesse assumido o controle, uma versão de mim mais forte, mais esperta. Mas eu não podia parar ali. Precisava saber mais. Quanto tempo isso estava acontecendo? Quem era essa Janaína? E o que exatamente eles estavam planejando? Nas semanas seguintes, me tornei uma detetive da minha própria vida. Vasculhei o histórico do computador dele quando saía para trabalhar. Descobri que ele frequentava um restaurante no centro da cidade toda quinta-feira, o mesmo dia em que tinha reuniões que se estendiam até tarde. Encontrei extratos de cartão de crédito escondidos numa pasta velha no escritório. Jantares caros, hotéis, presentes que jamais chegaram até mim. Instalei um aplicativo de rastreamento no celular dele. Algo que aprendi num vídeo no YouTube às 3 da manhã, enquanto Marcos dormia ao meu lado. Eu, que mal sabia usar o WhatsApp direito, estava hackeando a vida do meu marido. A ironia era quase engraçada. E então, numa noite de terça-feira, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Estava fuçando na gaveta do escritório quando achei um pendrive escondido dentro de uma caixa de parafusos. Coloquei no notebook e esperei carregar, com o coração na boca. O que vi me fez questionar tudo o que eu conhecia sobre o homem com quem me casei. Havia pastas com nomes de mulheres, 5 ao todo, fotos, documentos, conversas impressas, e numa delas, um arquivo chamado Carolina, caso. Abri. Carolina era uma ex-namorada de Marcos, de quase 15 anos atrás. As notícias de jornal estavam todas ali, salvas em PDF. Jovem desaparece sem deixar rastros em São José dos Campos. Meu estômago revirou. Li tudo. Carolina tinha 26 anos quando desapareceu. Estava num relacionamento conturbado. Nunca foi encontrada. O caso arquivado por falta de provas. E Marcos tinha tudo arquivado, como se fosse uma coleção. Fechei o notebook com as mãos tremendo. Levantei, fui até o banheiro e vomitei. Não era apenas traição. Não era apenas uma amante. Eu estava casada com alguém potencialmente perigoso. Alguém que talvez já tivesse feito desaparecer uma mulher antes. E eu podia ser a próxima. Naquela noite, tomei uma decisão. Não ia confrontá-lo. Não ia chorar, implorar ou perguntar por quê. Ia fazer algo muito mais eficaz. Ia me proteger. E ia garantir que, quando tudo desmoronasse, ele pagaria por cada mentira, cada traição, cada ameaça velada. Marcos queria que eu sumisse? Então eu ia sumir, mas não do jeito que ele esperava. A descoberta sobre Carolina mudou tudo.
Não era mais apenas sobre uma traição ou sobre um casamento desfeito. Era sobre sobrevivência. E eu não ia esperar sentada para ver o que Marcos planejava fazer comigo. Na manhã seguinte, acordei com um propósito claro. Enquanto preparava o café, observei Marcos na mesa, mexendo no celular com aquele sorrisinho discreto que agora eu sabia ser para ela. Meu estômago embrulhou, mas mantive o rosto neutro. Coloquei a xícara na frente dele com cuidado, como sempre fazia. Bom dia, disse, com a voz mansa que ele esperava ouvir. Ele respondeu sem levantar os olhos da tela. Perfeito. Ele não suspeitava de nada. E era exatamente assim que eu precisava manter. Assim que Marcos saiu para o trabalho, peguei minha bolsa e fui até o centro da cidade. Meu destino, o escritório da Drasta Helena Cardoso, uma advogada criminalista que eu havia encontrado através de uma busca discreta na internet. Ela tinha reputação de ser dura, estratégica e de não aceitar migalhas de ninguém. Exatamente o tipo de pessoa que eu precisava ao meu lado. O escritório ficava num prédio antigo, mas bem cuidado, na rua Vilaça. Subi até o 3º andar com as pernas tremendo. Quando a secretária me levou até a sala da doctora, Helena, encontrei uma mulher de uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de grau apoiados no nariz e olhar penetrante. Sente-se, Selma, disse ela, apontando para a cadeira de couro à frente da mesa. Pelo telefone, você mencionou uma situação delicada. Conte-me tudo. E eu contei. Cada palavra ouvida naquela quarta-feira. Cada mensagem que havia encontrado. Cada extrato bancário suspeito. E, principalmente, sobre Carolina, sobre o pendrive, sobre o medo que me consumia por dentro. Adorei, pois. Helena me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela tirou os óculos e me encarou com uma seriedade que me fez sentir, pela primeira vez em semanas, que alguém estava do meu lado. Selma, você fez a coisa certa ao vir até mim. Mas preciso ser honesta. O que você me trouxe é grave. Muito grave. Se há mesmo uma conexão entre seu marido e o desaparecimento dessa moça, estamos falando de um homem potencialmente perigoso. E você está na linha de fogo. Engoli seco. Eu sei. Por isso preciso de ajuda. Preciso sair dessa situação com vida. E com provas suficientes para que ele pague pelo que fez, ou está planejando fazer. Ela assentiu, colocando os óculos de volta. Mas, então aqui está o que vamos fazer. Primeiro, você vai continuar agindo normalmente. Não pode levantar suspeitas. Segundo, vou colocar um detetive particular no caso para monitorar Marcos e essa tal Janaína. Precisamos de mais provas concretas, especialmente sobre o caso Carolina. Terceiro, você vai começar a separar documentos importantes, certidões, extratos, escrituras, tudo o que puder te proteger legalmente. E, por último, ela fez uma pausa, avaliando meu rosto. Você precisa ter um plano de fuga, um lugar seguro para ir quando as coisas esquentarem. Meu coração apertou. Plano de fuga, como se eu fosse uma criminosa. Mas não era eu a vilã dessa história. Saí do escritório com uma lista de tarefas e um peso a menos nos ombros. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha, que havia um caminho, que eu podia vencer isso. Nos dias seguintes, executei cada etapa com precisão cirúrgica. Comecei a tirar cópias de documentos importantes e guardá-los na casa da minha tia Carmen, em Jacareí, a única pessoa da família em quem eu realmente confiava. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou forte e disse: "Quando você precisar, estarei aqui." O detetive particular, um homem sério chamado Rogério, começou a seguir Marcos. Em poucos dias, me enviou fotos dele entrando e saindo de um apartamento na Zona Sul, o apartamento de Janaína. Fotos deles jantando, rindo, se beijando em público, sem nenhum pudor, como se eu não existisse, como se nossos 10 anos de casamento fossem apenas uma nota de rodapé na vida dele. A cada nova prova, minha raiva crescia, mas eu aprendi a canalizá-la. Não em choro, não em desespero, mas em ação. Uma noite, Marcos chegou em casa mais cedo que o normal. Eu estava na cozinha, fingindo assistir a um programa de culinária na TV pequena. Selma, ele me chamou, e havia algo diferente na voz dele, algo tenso. Virei-me, mantendo a expressão tranquila. Sim, ele me encarou por um longo momento, como se estivesse me avaliando. Você está bem? Está diferente, mais quieta. Meu coração acelerou.
mas sorri. Estou bem, só um pouco cansada. Talvez precise tomar umas vitaminas. Ele assentiu devagar, mas não parecia convencido. Tá bom, vou tomar banho. Quando ele subiu, respirei fundo. Precisava ter mais cuidado. Marcos estava começando a notar, e isso significava que o tempo estava se esgotando. Faltavam 8 dias para o aniversário dele. 8 dias para descobrir o que ele realmente planejava. E 8 dias para garantir que eu estaria pronta para o que viesse. Faltavam 5 dias para o aniversário de Marcos quando Rogério, o detetive, me ligou. Eram 7 da manhã, e Marcos acabara de sair para o trabalho. Atendi no primeiro toque, o coração já disparado. Selma, precisamos conversar. Pessoalmente. Hoje. A voz dele estava grave. Urgente. 2 horas depois, eu estava sentada no mesmo café discreto do centro onde nos encontrávamos para passar informações. Rogério chegou com uma pasta preta debaixo do braço e uma expressão que me fez engolir seco. Descobri algo, ele disse, abrindo a pasta e espalhando fotos sobre a mesa. Marcos não está apenas planejando se separar de você, Selma. Ele está planejando algo muito pior. Meus olhos percorreram as imagens. Marcos e Janaína, em frente a uma imobiliária. Marcos assinando papéis num cartório. Marcos sacando grandes quantias em dinheiro. E então, a foto que fez meu sangue gelar. Marcos conversando com um homem de aparência suspeita num estacionamento vazio. Quem é esse? Perguntei, apontando para o desconhecido. Edson Tavares. Tem ficha criminal. Já foi preso por extorsão e agressão. É o tipo de pessoa que se contrata quando se quer resolver problemas de forma definitiva. O mundo girou. Minhas mãos ficaram geladas. Você está dizendo que... Estou dizendo que seu marido pode estar contratando alguém para fazer você desaparecer de verdade, Selma. E pelo que consegui apurar, o plano está marcado para o dia do aniversário dele. Ou logo depois. Fechei os olhos, tentando processar. Todo aquele tempo eu achei que estava preparada, que estava um passo à frente. Mas a realidade era muito pior do que eu imaginara. Marcos não queria apenas me deixar. Ele queria me apagar. Como fez? Ou tentou fazer? Com Carolina. Tem mais. Rogério continuou, pegando outro conjunto de documentos. Investiguei o caso de Carolina Mendes, a ex-namorada desaparecida. Conversei com a irmã dela, que nunca parou de procurar. Ela me contou que Carolina estava planejando terminar o relacionamento com Marcos dias antes de sumir. Disse à irmã que ele era controlador, possessivo, que a ameaçava. E então, numa sexta-feira à noite, ela simplesmente desapareceu. O carro foi encontrado perto de uma estrada rural. A bolsa e o celular dentro. Mas nenhum sinal dela. Senti náusea. Era eu. Essa era minha história se repetindo. A mulher que queria sair. O homem que não aceitava perder o controle. O desaparecimento conveniente. Marcos nunca foi investigado? Perguntei. A voz saindo rouca. Foi, mas tinha álibi. Disse que estava numa palestra em São Paulo no dia do desaparecimento. Tinha até registros de presença. Mas a irmã de Carolina sempre achou isso suspeito demais, conveniente demais. E agora, vendo esse padrão se repetir com você? Selma, você precisa sair dessa casa. Hoje. Balancei a cabeça. Não, ainda não. Se eu sair agora, ele vai saber que descobri. Pode antecipar o plano. Ou pior, pode destruir todas as provas. Então, o que você vai fazer? Respirei fundo, sentindo uma clareza estranha tomar conta de mim. Era como se todo o medo tivesse se cristalizado em algo sólido, utilizável. Vou virar o jogo. Ele quer que eu suma no aniversário dele? Então é exatamente isso que vai acontecer, mas não do jeito que ele espera. Rogério franziu a testa. Explique. E eu expliquei. Cada detalhe do plano que havia se formado na minha cabeça enquanto ele falava. A princípio, ele pareceu hesitante, mas aos poucos foi assentindo. Era arriscado, era audacioso, mas era a única forma de garantir que Marcos pagasse por tudo, e que eu saísse viva dessa. Nos dias seguintes, coloquei o plano em prática. Primeiro, contatei a duqueura, Helena, e pedi que ela preparasse toda a documentação necessária. Processo por tentativa de homicídio, investigação sobre o desaparecimento de Carolina, provas das ameaças e do caso extraconjugal. Tudo pronto para ser protocolado no momento certo. Depois, comecei a vazar informações. Enviei prints anônimos das conversas de Marcos com Janaína para alguns colegas de trabalho dele, pessoas que eu sabia que não conseguiriam guardar segredo. Queria que os rumores começassem.
Queria que ele sentisse a pressão social, a vergonha se aproximando. Em seguida, fiz algo que me custou muito emocionalmente. Mostrei as provas para Dona Alzira, a mãe de Marcos. Ela sempre fora gentil comigo, me tratava como filha. Ver o rosto dela se decompor ao ler as mensagens, ao ver as fotos do filho com outra mulher, me partiu o coração. Mas era necessário. Ela precisava saber quem o filho dela realmente era. Meu Deus! Selma! Eu não sabia. Ela soluçou, apertando minha mão. Eu sei, Dona Alzira. Eu também não sabia, mas agora sei, e preciso que a senhora me ajude. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Ou o que você precisar. Na véspera do aniversário, tudo estava pronto. Roupas guardadas na casa da tia Carmen, documentos protegidos, advogada preparada, detetive com todas as provas catalogadas, contatos na polícia alertados, e um plano que, se desse certo, colocaria Marcos exatamente onde ele merecia, atrás das grades. Naquela noite, deitada ao lado dele pela última vez, observei seu rosto no escuro. O homem que eu amei, o homem que planejou meu fim. Dorme bem, Marcos, sussurrei, porque amanhã, quando você acordar, sua vida nunca mais será a mesma. E pela primeira vez em semanas, dormi tranquila, porque eu não era mais a presa, eu era a caçadora. O dia do aniversário de Marcos amanheceu com um céu limpo e ensolarado, uma ironia cruel para o que estava prestes a acontecer. Acordei às 5 da manhã, antes dele, e fiquei observando o teto do quarto por alguns minutos. Era meu último amanhecer naquela casa, naquela vida. Levantei em silêncio, preparei café como sempre fazia, e deixei tudo arrumado. Uma última encenação. Marcos desceu às 7, bocejando, esperando me encontrar na cozinha. Mas eu não estava lá. Deixei apenas um bilhete em cima da mesa. Saí cedo para resolver algumas coisas. Volto mais tarde. Feliz aniversário. Simples. Neutro. Nada que levantasse suspeitas. Mas eu não ia voltar. Peguei a mala pequena que havia escondido na garagem dias antes e dirigi até a casa da tia Carmen em Jacareí. Lá, me tranquei no quarto e esperei. Rogério estava monitorando cada movimento de Marcos através das câmeras que havíamos instalado discretamente pela casa. Adora. Helena estava com toda a documentação pronta. E eu estava prestes a desaparecer. Exatamente como Marcos queria. Só que sob meus próprios termos. Às 10 da manhã, meu celular vibrou. Era Rogério. Ele ligou para você 3 vezes. Agora está ligando para Janaína. Parece nervoso. Ótimo. Respondi, sentindo uma satisfação amarga. Às 11h30, bloqueei meu número e fiz uma ligação anônima para a delegacia, informando que havia escutado uma conversa suspeita envolvendo Marcos e um possível crime. Dei detalhes vagos, mas suficientes para despertar interesse, principalmente quando mencionei o nome de Carolina Mendes. Ao meio-dia, os prints das conversas de Marcos com Janaína começaram a circular no grupo de WhatsApp da empresa onde ele trabalhava. Em menos de 1 hora, todo o escritório sabia da traição. O telefone dele não parava de tocar. Às 2 da tarde, Dona Alzira foi até a casa, como havíamos combinado, e confrontou o filho. Rogério me enviou o áudio que ela gravou. Ouvi Marcos tentando se explicar, mentindo, dizendo que as conversas eram mal interpretadas, que Janaína era apenas uma amiga. A voz dele estava desesperada, quebradiça, tão diferente do homem frio que planejara meu desaparecimento. Cadê a Selma? Dona Alzira perguntou cortante. Não sei, mãe. Ela saiu de manhã e não voltou. Não atende meu telefone. E você está preocupado? Ou aliviado? O silêncio dele disse tudo. Às 4 da tarde, 2 policiais bateram na porta. Queriam fazer algumas perguntas sobre Carolina Mendes, sobre o pendrive encontrado, sobre as conexões entre ele e o desaparecimento de 15 anos atrás. Alguém, uma testemunha anônima, havia entregue informações relevantes. Marcos negou tudo, é claro, mas estava visivelmente abalado. E então veio o golpe final. Às 6 da tarde, Janaína recebeu uma visita inesperada. A polícia. Ela também estava sendo investigada por envolvimento em um possível plano criminoso. As conversas que ela trocou com Marcos, falando sobre se livrar de mim, sobre resolver o problema, foram interpretadas exatamente pelo que eram. Conspiração. Quando ela percebeu que poderia ser indiciada, não pensou 2 vezes. Entregou tudo. Cada mensagem,
cada áudio, cada plano que Marcos havia compartilhado com ela. Inclusive o contato de Edson Tavares, o homem que Marcos havia procurado para resolver a situação. Às 8 da noite, Marcos foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Rogério me enviou a foto. Meu marido, algemas nos pulsos, entrando na viatura. O rosto pálido, os olhos vazios. Sentei na cama da tia Carmen e, pela primeira vez em semanas, chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de libertação, de renascimento. Uma semana depois, reapareci. Não como a Selma frágil que havia desaparecido, mas como outra pessoa, cabelos cortados mais curtos, roupas diferentes, postura ereta. Dei meu depoimento formal à polícia. Entreguei todas as provas que havia coletado e assisti ao processo contra Marcos ganhar força. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, conspiração criminosa e reabertura do caso de Carolina. Janaína, para reduzir a própria pena, confirmou cada detalhe. O emprego dele, perdido. A reputação, destruída. A liberdade, em risco. 3 meses depois, sentada no pequeno apartamento que aluguei no centro de São José, abri meu notebook e comecei a escrever. Minha história, não por vingança, mas por propósito. Para que outras mulheres soubessem reconhecer os sinais, para que ninguém mais se sentisse pequena, invisível, descartável. Olhei pela janela e vi o sol se pondo sobre a cidade. A mesma cidade onde quase perdi tudo, mas também a cidade onde me encontrei. Meu nome é Selma, tenho 38 anos, e eu não sumi, eu renasci. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.